Marcos Rogério da Silva Brito nasceu em 7 de julho de 1978. Tem, portanto, 43 anos. Nasceu em Ji-Paraná, cidade encravada no coração de Rondônia. Foi vereador, deputado federal e hoje senador da República no seu primeiro mandato. Filiado ao DEM. Você, hoje, no SIC News, vai saber um pouco mais do que faz, do que fará e do que pensa o senador Marcos Rogério. Boa noite, senador Marcos Rogério, Brasília. Nós estamos aqui nos estúdios da SIC TV, em Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Seja bem-vindo. Tá pronto para a gente começar um bate-papo? Boa noite. Boa noite a você, Everton Leone. Boa noite a Meire Santos, ao telespectador da SIC TV. É um prazer muito grande participar com você. Como você pode ver, estou aqui em Brasília. Terminou agora há pouco a sessão do Senado Federal. Vim aqui para a parte de fora, com vistas para a esplanada dos ministérios, para fazermos esse bate-papo aí. Muito bem. Vamos começar com aquecimento hoje, senador. Vou fazer uma coisa diferente hoje aqui no programa. E eu gostaria de respostas monossilábicas, na base do sim ou não, ou algum nome, ou algum número, alguma coisa rápida para a gente só se aquecer, tá bom? Vou começar. Casado ou solteiro? Casado. Com quem? Patrícia. Filhos? Uma filha, Andressa. Time que o senhor torce? Santos Futebol Clube. Prato preferido? Roscovo. Você conhece? E gosto muito, diga-se de passagem. Um pouquinho de pimenta. Ah, perfeito, perfeito. Bebida que não seja água nem refrigerante? Suco de laranja. Não, isso aí, essa resposta aí ficou em cima do muro. Esse é... Nada de álcool? Suco de uva melhorado, de vez em quando, pouquinho, bem pouco. Pratica algum esporte? Quando sobra tempo, futebol, mas ultimamente não tem sobrado não. Já contraiu o coronavírus? Não, graças a Deus. Já vacinou contra a Covid? Vacinado. Qual a vacina? Janssen. Qual é a sua formação? Eu sou... minha formação é em Direito, com mestrado em Administração Pública. O senhor frequenta, segue alguma religião, alguma igreja? Sou evangélico, Assembleia de Deus. O senhor era contra ou a favor da Copa América no Brasil? Eu não tinha posição em relação a esse tema, mas quando o presidente decidiu acolher, eu apontei como uma hipocrisia de quem foi contra, porque nós tínhamos outras Copas, outros campeonatos acontecendo no Brasil. Então não fazia sentido ser contra a realização desse evento. É contra ou a favor do voto impresso? Sou a favor. Direita ou esquerda? Direita. Essa é fácil. Essa eu sabia, já sabia a sua resposta, senador. Olha aqui, ó. No meu vocabulário não tem... a esquerda é canhota. Perfeito, perfeito. Braço canhoto. Perfeito. Vamos começar com os assuntos regionais, até porque é uma grande expectativa de Rondônia inteira que certamente para nesse momento para assistir a sua entrevista. Hoje o senhor é um dos mais importantes políticos desse país, com grande visibilidade. E vamos começar, por exemplo, lá pelo Vale do Guaporé, vamos começar por uma questão de um grupo de empresários liderados por César Cassol, que reivindicam a criação de um porto internacional ligando Costa Marques a Guaiará, na Bolívia. Isso não requer muita coisa, não. Apenas um decreto presidencial, que poderia sair, inclusive, antes da conclusão das obras do porto que estão acontecendo hoje. O que o senhor pensa disso? O senhor pode trabalhar nessa direção? É uma reivindicação que chegou para mim através do empresário César Cassol. Everton, assim, você até tinha me antecipado esse tema. Eu até fiz consulta agora há pouco ao próprio Ministério da Economia sobre isso. Já coloquei no radar deles esse tema para estudo. Na verdade, nós estamos com a obra de construção
de um porto na cidade de Guajará-Mirim. No caso de Costa Marques, nós não temos. Eu já fiz, inclusive, esse trajeto aí de Costa Marques até a região do Beni. É uma região muito bonita, o agro avançando muito. E eu conheço o trabalho do empresário César Cassol, a relação que ele tem Brasil, Bolívia, os negócios que ele tem lá também. E é um grande entusiasta dessa relação entre os dois países, né? Mas realmente Costa Marques carece de uma estrutura que dê maiores condições, né, para esse comércio bilateral. Agora, o tema já está no radar. Nesse momento, senador, nesse momento, ele sabe da dificuldade. O porto de Guajará-Mirim não atende exatamente às necessidades deles, porque eles estão do outro lado, estão ali na região da Zona da Mata. Então, o que eles precisam é só o decreto presidencial transformando Costa Marques, ali, aquela área, num porto internacional, para poder fazer grandes negócios daqui para lá, de lá para cá. Já coloquei o tema no radar do Ministério da Economia e depois eu vou pedir até que formate melhor qual é a ideia, qual é a concepção, que foi o primeiro pedido que eles me fizeram, para encaminhar o tema, mas já está encaminhada aqui a provocação. Bom, vamos falar de um assunto agora que também polemizou, inclusive, na própria entrevista com o presidente Bolsonaro, e depois, que é o assunto da transposição. Nós temos aí milhares de servidores do antigo território que aguardam uma solução. A reunião da bancada, eu não sei se o senhor participou daquela reunião marcada pelo presidente a partir da entrevista feita aqui por ele. O senhor participou? O que de prático aconteceu? Quais os compromissos que o presidente assumiu? Alguma coisa já andou depois da reunião? O Everton, na verdade, assim, eu não participei da reunião diretamente, até estive no Palácio no dia para participar, mas em razão do horário eu voltei para o Senado em razão dos trabalhos da CPI. Ficou lá um assessor meu acompanhando, que inclusive trabalha, né, dentro da equipe da transposição, que é o Dr. Walter Silvano. Eu que pedi ao presidente Bolsonaro, que a bancada tinha pedido agenda, e eu pedi ao presidente que antecipasse essa agenda com a bancada, a pedido do coordenador, o deputado Lúcio Moschini. A agenda foi marcada, a bancada esteve lá, inclusive tinha representantes também do estado do Amapá, e tratou-se dos temas. Obviamente que a gente sabe que esse tema, embora o presidente da República tenha, inclusive, tratado aí no seu programa do tema e pedido que a bancada o cobrasse aqui em Brasília, tudo que a bancada tem feito ao longo desse tempo, e eu sou testemunha disso, é cobrar com exaustão, né, a solução do caso da transposição. Obviamente que a equipe econômica não tem interesse, sobretudo num momento como esse, de avançar com o tema da transposição, que é uma correção de uma injustiça, né, com os estados de Rondônia, Roraima e Amapá. Mas o presidente da República sinalizou ali que o tema seria encaminhado para a equipe econômica. Posteriormente a isso, eu já estive com o presidente novamente, falei com ele de alguns gargalos, de alguns pontos. Tem um ponto, por exemplo, que nós só vamos conseguir resolver, avançar com um novo decreto, com abertura de prazo para os servidores. É o caso da IBTT, né, que está aguardando. Houve um lapso temporal ali de 180 dias lá atrás e acabou que isso não atendeu, né, os profissionais. Aposentados e pensionistas estão com um problema seríssimo, porque estão pedindo cópia integral de um processo que eles não têm acesso, e ainda com a certificação, ou seja, a autenticação desses documentos. Agora, quem já é aposentado pensionista já passou por um processo, né, e esse processo foi validado, né, tem fé pública, né, seja do IPERON, o próprio Tribunal de Contas do Estado também. Então, está se trabalhando nesse momento um convênio para que o próprio Estado possa encaminhar esses documentos com a validade necessária e que essa injustiça seja corrigida. Tem vários outros pontos, Everton, aqui CAERD, nós estamos trabalhando. Beron e CAERD são duas situações um pouco delicadas. No caso do Beron, né, segundo a Lei 13.681, só poderiam ser transpostos servidores de empresas criadas pelos ex-territórios ou pela União. Então, o parecer da PGFN foi no sentido contrário ao enquadramento de servidores do Beron. Nesse caso, a via possível aqui é a via judicial. Não há mais o que fazer em relação a esse ponto, embora a gente tenha apelos junto ao governo.
Tem outros aqui, Emater, que também é uma luta histórica, Seron. e que nós estamos trabalhando, Everton, parte daquilo que nós não conseguimos fazer pela legislação atual ou pelas emendas constitucionais atuais, nós estamos tentando colocar na emenda constitucional número 7, na PEC 7, que eu sou relator, tenho um parecer pela inconstitucionalidade da consultoria, nós estamos apresentando um novo texto, esse sanando as inconstitucionalidades para a gente poder atender esses servidores. Bom, o senhor acredita que pode começar a mudar um pouco a velocidade que as coisas estão andando? Porque do governo, por exemplo, do presidente que sucedeu a Dilma, Temer. O Temer, Michel Temer, mais de 2.000 servidores foram transpostos. E no governo do Bolsonaro praticamente está parado. Dá para mudar esse jogo? Nós, assim, um pouco em razão dessa equipe econômica que é um pouco mais travada, né? Em razão de tudo que está acontecendo no Brasil, você tem aí uma norma que não pode aumentar a despesa, não pode mexer em salário, então eles têm criado algumas dificuldades. Mas um pouco também em razão, e aí, de quem está à frente da comissão, sabe? Tem um pouco de dificuldade, falta segurança, falta ter um pouco mais de pulso firme. Nós estamos trabalhando para poder ajustar essa questão. De repente, fazer uma substituição, colocar em outra posição e colocar alguém mais resolutivo à frente da comissão. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma reunião para tratar dessa questão dos aposentados e pensionistas, que estão aí na expectativa, para a gente tentar avançar com esse tema. Mas eu confesso a você, concordo com você, que realmente a equipe tem pecado com relação à celeridade. A questão dos pensionistas e aposentados que estão nos assistindo agora, eles podem ficar um pouco mais otimistas do que estavam até então? Pode porque, assim, amanhã vai ter uma reunião para tratar disso e nós estamos tentando aqui um acordo, o governo está tentando um acordo justamente para que eles não tenham que fazer cópia integral do processo deles com autenticação para mandar para cá, porque pedir isso para um servidor, para alguém que já está aposentado, para quem que não está mais na ativa, para buscar toda essa documentação, além de ser uma medida injusta, né, trava um processo que já podia estar resolvido faz tempo. Então o convênio está perto de sair. E como é que estão as tratativas para liberar o imposto de renda dos professores pela força-tarefa do Sindicef? Sei que o senhor está cuidando desse assunto. Esse tema eu tenho acompanhado ele muito de perto aqui, com os advogados do Sindicef, com a diretoria do Sindicef. Várias reuniões já fizemos com a PGFN, fizemos com a Receita Federal. Inicialmente a Receita Federal não queria dar um parecer, depois ela deu um parecer dizendo, olha, isso não é conosco, é justamente a PGFN que tem que decidir. E agora, a última reunião que nós tivemos aqui avançou bastante, eles nos deram um prazo que ainda está dentro dele, para trazer uma posição por parte da PGFN. Acho que estamos perto de uma solução nesse caso. O empresário Caico está dizendo, parabéns, meu amigo Everton. Com certeza, você está entrevistando o melhor senador de Rondônia. Caico, empresário lá de Alto Paraíso, que também é radicado aqui, enfim, você deve conhecê-lo. Muito, um abraço para o Caico, um grande amigo. A Mercedes Bezerra pergunta, por favor, pergunte dos de 88, como ficam na transposição? Bom, aí nós temos, a única possibilidade é justamente a PEC 7, né? Com base nas emendas constitucionais anteriores e na legislação hoje em vigor, não há como fazer esse enquadramento. A expectativa que a gente tem é que, avançando a PEC 7, eu tenho trabalhado muito aqui com a bancada do Amapá e a bancada de Roraima, para a gente tentar, há uma expectativa de voltar o funcionamento das comissões do Senado Federal a partir de agosto. Com a volta do funcionamento das comissões, na CCJ, a gente já quer votar essa emenda constitucional. O nosso telespectador Gilberto Alves, meus parabéns ao senador irmão Marcos Rogério. Ele quer saber também sobre a entrada do pessoal da Assembleia Legislativa também na transposição. Os funcionários. Olha, a Assembleia Legislativa, são muitos temas, viu, Everton? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu imagino. A posição específica da Assembleia, eu acho que eu não tenho aqui. Não, da Assembleia Legislativa eu não tenho aqui qual é a posição
da PGFN, mas, salvo engano, se eu não estiver equivocado, eu tratei desse tema também na emenda constitucional número 7, porque eles não entraram inicialmente, estão fora, tanto eles quanto o TIA e todas as categorias também. O Salatiel Rodrigues, presidente e grande líder dos cooperativados, das cooperativas aqui no estado, está perguntando sobre duplicação da BR-364. Tem alguma chance? Olha, esse é um projeto que nós brigamos por ele há muito tempo. Eu tenho que ser muito honesto, com recursos públicos, com orçamento da União, não vai sair. O que está em estudo hoje é justamente a concessão, né, da rodovia e, a partir da concessão, o próprio setor privado fazer, né, a duplicação da BR-364, que já está estrangulada. O que nós temos no horizonte de investimento público aqui são a construção de terceiras faixas em alguns pontos da BR-364. E para o orçamento desse ano, eu assegurei a BR-364, de uma emenda minha, R$100 milhões para manutenção. Além do recurso que estava previsto, eu coloquei mais 100 milhões para a manutenção da nossa BR-364, para a construção do trevo lá de Colorado, projeto de duplicação de trechos na região de Pimenta Bueno, enfim, recurso assegurado para manutenção. Agora, a duplicação, Everton, essa tem que ser verdadeiro, não há orçamento público disponível para fazer uma obra desse tamanho. Aí, só com a concessão. A Ana Lúcia Araújo parabeniza pela entrevista e diz para o senador que ele me representa no Senado. Grande homem de Deus, está dizendo a Ana Lúcia Araújo. Obrigado, Lúcia. Senador, o pessoal até 91, como é que está a situação deles no enquadramento desse pessoal? Esse grupo, Everton, é justamente aqueles que estão dentro do escopo da PEC 07. Ah, perfeito. A única chance da gente fazer aí Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, enfim, várias categorias que ficaram fora, né, das emendas constitucionais anteriores, né, estão sendo, assim, há um trabalho sendo feito para a gente tentar fazer um enquadramento dentro da PEC 07. Essa com extensão até 91. Todo o esforço está sendo feito aqui para a gente votar essa PEC na CCJ no início do segundo semestre. Eu tenho conversado muito com o ex-presidente do Senado, que é o presidente da CCJ e é do Amapá, portanto um estado que tem interesse nessa matéria, para a gente fazer um esforço de votar isso aqui no ano que vem. Senador... Votar no segundo semestre. Pois não. O senador, o Vanderlei Oriani, da Associação Comercial, ele pergunta qual é a previsão para a conclusão do porto de Guajará-Mirim e se o senhor tem emenda para esse porto. Everton, essa obra já está iniciada, já está acontecendo, né? E eu aqui, por dever de lealdade, tenho que dizer, o primeiro parlamentar que colocou recurso no orçamento para esse porto lá de Guajará-Mirim foi a ex-deputada Marinha Halpe, lá atrás, ainda no seu mandato. Verdade. Hoje, a garantia, né, da liberação do recurso, a sequência da obra, eu estou trabalhando junto à Segov para não deixar essa obra parar, porque ela é importante para Guajará. Mas faço questão de dizer aqui que quem assegurou inicialmente recurso para essa obra foi a ex-deputada Marinha Halpe. Senador, como é que um jovem menino, nascido no interior do estado de Rondônia, criado na roça, a gente pode dizer assim. Verdade. Daqui a pouco se vê como uma celebridade nacional, homem reconhecido em todos os cantos desse país. Um senador de Rondônia que vira uma expressão nacional. Eu me lembro que a Mirlando seguramente foi outro que conseguiu essa notoriedade para se fazer justiça. Como é que esse menino da roça se sente hoje, chegando onde chegou? Em algum momento lá na sua infância, na sua juventude, o senhor imaginou que o senhor teria esse reconhecimento e essa visibilidade, essa notoriedade? Everton, só tem uma explicação para isso, né? É a ação de Deus, porque nem nos meus melhores sonhos
eu imaginei chegar aonde cheguei. Nunca imaginei ser deputado federal, muito menos ser senador da República. E na condição de senador da República hoje, poder ter o reconhecimento das pessoas, não só do meu estado de Rondônia, que eu represento com maior orgulho, com a maior alegria, mas no aeroporto, ontem, passando no aeroporto de Brasília, fui a São Paulo e, assim, chega a ser estranho, porque onde você chega tem alguém que te conhece. Pois é, essa é a pergunta que eu queria fazer para o senhor. Como é que é hoje nos aeroportos, nos aviões? Porque o senhor, como eu disse, o senhor virou uma celebridade. Como é que é o assédio das pessoas e até, por exemplo, gente da esquerda, como é que eles tratam nesses lugares? Porque não são só flores também, né? Não. Everton, a verdade é assim, eu não posso chegar mais atrasado no aeroporto, porque as pessoas vão parando, né? Para num lugar, para no outro, quer tirar foto, outro quer conversar, quer puxar um assunto. Enfim, graças a Deus, até aqui eu tenho tido mais reconhecimento com aplausos, com cumprimentos, do que com algum tipo de manifestação contrária, com algum tipo de ataque, de grosseria. Não tive, não. Mas eu sei que tem. Sobretudo nas redes sociais, ali você consegue ver exatamente os dois lados, né? Os ataques. E o senhor vai lá na rede social olhar, falar mal do senhor ou prefere ignorar? Não, eu de vez em quando eu olho, eu gosto de olhar assim, o engajamento das pessoas, as manifestações, mas eu não fico ali conferindo o que estão falando, não. Quem confere mais isso é a Ludmila, que trabalha comigo. É que as redes sociais são cruéis, né? Como é que está? São. Eu falo isso pela crueldade das redes sociais, né? Também. Assim, agora a gente tem que saber, assim, quando você tem um lado, quando você tem uma matéria que você defende e que ela se alinha a um lado político, você tem que saber que aquele lado político vai te reconhecer, vai te aplaudir, mas tem o outro lado político que vai te criticar, que vai te atacar, que não vai concordar com você. Então a gente tem que ter noção de qual lado político que eu me filio. Então eu transito nesse universo com muita tranquilidade. Agora, você falou sobre essa questão do reconhecimento. Primeiro que eu não trabalhei para isso, assim, buscando reconhecimento, mas eu já me emocionei algumas vezes e me emociono de vez em quando eu estou passando no aeroporto, que isso acontece muito. Às vezes, quando eu chego perto do local do embarque, às vezes eu tenho que ir por um canto que a emoção bate, porque eu nasci em Rondônia, em Ji-Paraná, lá na linha 86, né, no projeto Riachuelo, e sair da roça e chegar aqui e estar vivendo esse momento é algo que eu só posso agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, aos amigos de Rondônia, porque é um presente muito especial. Eu não faço isso para ter reconhecimento, mas quando ele vem, eu tenho o maior orgulho, né, de sempre defender e enaltecer o Estado que me deu a oportunidade, que é o Estado de Rondônia. Uma pergunta que foi enviada para mim hoje pelo companheiro Beni Andrade. O senhor não se sente lá muito isolado na defesa intransigente que o senhor faz lá na CPI do governo Bolsonaro? O Beni Andrade tem razão na leitura que ele faz. Assim, ali nós temos, assim, nós somos minoria, né? O governo, infelizmente, não tem maioria na CPI. Nós estamos ali em 4 ou 5 senadores que são mais ligados ao governo e dos 5, apenas 4 são titulares, né? Os outros são suplentes. Então, o discurso, a defesa acaba ficando num tom mais baixo. Você não tem o engajamento que tem a oposição, que tem, além de ter maioria dos membros, tem outros que não são membros e que vão para a CPI para atacar o governo. Agora, eu tenho uma consciência tranquila, Everton, porque eu sei o que estou fazendo, sei o que estou defendendo. Nós tivemos, com a sessão de hoje, foram 35 reuniões da CPI. Até aqui, tudo o que aconteceu ali são enredos, são narrativas. Você não consegue identificar no que foi apurado até agora provas, né, evidências, assim, são narrativas. O tempo todo é uma narrativa nova. Começou como narrativa da cloroquina. Houve um tempo que parecia que o que matava não era Covid, era cloroquina, né? Se você deixasse a cloroquina, a Covid estava tudo certo. Pô, um grande engano, né? Depois falaram da CPI da carta, do gabinete paralelo,
Copa América, e agora chegaram na questão da corrupção. Dizem que estamos diante do maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. E aí eu me pergunto, quando eu olho para o processo, eu falo, tá bom, mas quanto foi pago nesse contrato? Qual foi a empresa beneficiada? Quem é que ganhou dinheiro com isso? Teve algum lobista favorecido? Não teve. Qual será a sua reação se o senhor vê que alguma coisa está errada? Que a oposição, por exemplo, nessa acusação está correta? Se tiver provas de que alguém cometeu algum ilícito, não tenha dúvida, a minha posição vai ser de condenar o governo, e isso me dá tranquilidade, Everton, porque até agora eu nunca tive nenhum pedido do governo, do presidente Bolsonaro, para defender quem quer que seja, se tiver alguma conduta errada, né? O governo vai ser o primeiro a condenar, né? Por exemplo, todas as convocações de pessoas do Ministério da Saúde, de servidores, eu apoiei. Toda a apuração, eu apoio. Eu não tenho compromisso em defender quem eventualmente tenha feito coisa errada. O que eu posso dizer é que até agora não há nenhuma prova contra o governo. 0 centavo de real foi pago nesses contratos que estão falando aí. Fala agora, sem ter um pagamento. Essas declarações que o presidente dá, não lhe atrapalha de vez em quando lá na CPI também, senador? Não, aí nesse ponto, assim, de vez em quando Sinceridade. Não, de vez em quando o presidente dá uma barbeirada, né? Agora, o Everton, assim, o presidente, ele tem esse jeito autêntico, né? Sempre foi assim. Quem votou no presidente Bolsonaro não votou porque queria um presidente polido, né? Um presidente almofadinha. Votou no Bolsonaro pelo jeito dele, né? Pela franqueza, pela sinceridade, o estilo dele. Então, de repente, se transformar o presidente Bolsonaro no Fernando Henrique, não vai dar certo. Ele tem que continuar sendo Bolsonaro. Agora, de vez em quando, né, pisa na bola. Né? Eu acho que o Bolsonaro é o típico exemplo do brasileiro. O senhor já chegou, já teve a liberdade. O senhor já teve a liberdade de dizer, pô, presidente, não precisava ter dito aquilo. Pô, já teve essa conversa? Já tem esse nível de franqueza? Já tive, e o próprio presidente, ele é muito assim, acessível em relação a isso. E quando a gente fala, ele às vezes reconhece, pô, eu errei. Eu não podia ter falado, agora já foi. Agora já foi. Hora vai a público e conserta, hora muda o discurso e segue para frente. Como acontece? Quantas vezes a gente dá uma palavra dentro de casa? É verdade. Né, ofende a esposa, ofende o filho, ofende um amigo, e depois a gente pensa, poxa, por que eu falei isso? É o ser humano, ele não é uma máquina, ele é uma pessoa, né, com emoções, né, com temperamento, com um pouquinho senador, de curto. Eu já vi políticos altamente polidos que falavam assim com um poder de persuasão extraordinário, sempre politicamente corretos e acabaram na cadeia. Pois é, então assim, o brasileiro se cansou desse politicamente correto, né? E que levou o Brasil ao caos da corrupção, né? Só para colocar no radar aqui, né? Eu estava fazendo essa semana um acompanhamento, né? Do que foi feito nos últimos anos no Brasil, porque nós estamos vivendo uma pandemia onde faltou recurso, né? Para comprar respiradores, para montar leitos de UTIs, para construir hospitais. Você sabe quanto foi mandado do nosso dinheiro público brasileiro só para países de esquerda mundo afora? 60 bilhões de reais. 60 bilhões. Venezuela, Cuba e tantos outros países receberam. O que levaram para lá faltou aqui no Brasil. Sem falar nos bilhões que foram desviados em corrupção. Então, assim, entre a polidez e a honestidade, eu prefiro a honestidade. Eu prefiro um governo que não rouba e não deixa roubar. O senhor vai continuar insistindo, essa é outra pergunta do Beni, para que os governadores e prefeitos compareçam lá na CPI? Até em razão desses desvios que dizem que aconteceu? Olha, veja, nós tivemos casos escabrosos. Né? O caso do consórcio Nordeste, né, virou caso de polícia, tem provas, tem evidências. Né? Foram comprados 300 respiradores, pagos antecipadamente, nunca chegaram esses equipamentos e o dinheiro foi embora. E não tem ninguém na cadeia. Então, assim, é preciso investigar. E tem uma coisa, compraram respiradores para hospitais
numa empresa de fachada que trabalha com produto à base de maconha. Lá no estado do Amazonas, compraram respiradores de uma empresa de vinho. Lá em Santa Catarina, milhões para compra de respiradores no esquema escandaloso também. O Pará também teve problema. Enfim, operações da Polícia Federal aconteceram Brasil afora. Como é que a gente vai dizer que só vai investigar o governo federal? A situação não tem uma carta na manga, eventualmente, com esse fechar de olhos da CPI, com essa investigação seletiva da CPI, para lá na frente fazer com que essa CPI perca o seu sentido e haja a anulação de tudo que está sendo feito ali? Não há uma carta na manga de vocês da situação? Vocês não estão preparando alguma coisa para o final da história? Everton, você tocou no ponto. Nós estamos agora indo para o final dos primeiros 90 dias e aí tem o recesso agora e volta em agosto com a prorrogação da CPI por mais 90 dias. Os temas ligados ao governo federal, eles estão chegando ao fim. Já ouviram todos, quase todos que poderiam ouvir. Não vai sobrar outra alternativa. Eu acho que eles vão querer ouvir de novo. Não vai chegar outra alternativa que não aprofundar a investigação. Eles vão tentar ouvir de novo o ministro da Saúde, ex-secretários, mas aí o que é que nós vamos fazer a partir da volta? Nós estamos fazendo agora uma apuração, os membros da CPI ligados ao governo, nós estamos fazendo uma apuração documental em toda a documentação que nós temos aqui e vamos começar a apresentar. Ah, eles não querem investigar, não? Mas olha, está aqui provas do que aconteceu no estado do Amazonas, prova do que aconteceu no estado da Bahia. E vamos começar a mostrar por quê. Porque se o relator não quer investigar, se o presidente não quer investigar, os brasileiros estão acompanhando a CPI. Vai ficar feio para eles, vergonhoso para a CPI, mas a grande testemunha de tudo isso são justamente os brasileiros que estão acompanhando. Nós vamos mostrar esse fato. Pergunta do colega Sérgio Pires, outro dos dinossauros. Ele pergunta se o senhor é capaz de admitir que esse relatório já está pronto. Não tenho dúvida. Não tenha dúvida. O relator já chegou na CPI com relatório debaixo do braço, sentença pronta. Com relação ao trabalho do relator, não há nenhuma expectativa de novidade. Todo mundo já sabe. Né? Ele trabalha para desgastar o presidente da República, fazer sangrar, né, o seu governo no jogo eleitoral. Aqui está muito claro, viu, Everton? A questão aqui é eleitoral. É antecipar o embate no âmbito da CPI, desgastar o governo à exaustão para colocar ele no jogo eleitoral do ano que vem, numa condição menor do que está hoje. O senhor defenderia com toda essa ênfase, com toda essa coragem, por exemplo, o governo do Lula? Não tem condições de fazer a defesa de um governo onde você tem a principal marca, é a marca da corrupção. Até esses dias eu falei na CPI, teve um parlamentar do PT que foi dizer que o Lula foi inocentado. Primeiro que isso é o maior fake news da história, ele não foi inocentado. As decisões foram anuladas em razão de vícios processuais, mas está longe de ser inocente. Você tem ex-diretores da Petrobras que foram agentes de desvios de recursos que confessaram, fizeram acordo de delação e estão, inclusive, devolvendo dinheiro. Vai lá dizer para eles que não, que isso não aconteceu. Né? Bilhões de reais foram desviados na corrupção, na Petrobras, nas estatais, nos ministérios, dinheiro que foram para outros países mundo afora e que também tiveram destinação duvidosa. Enfim, não dá para apoiar um governo, Everton, em que a sua marca principal é a marca da corrupção. Não dá. O Chico Holanda, um dos líderes do Grupo Pensar Rondônia, diz: parabéns pela defesa do nosso presidente Bolsonaro. Tem demonstrado conhecimento e patriotismo com o nosso país. É o Chico Holanda que deixa esse registro Chico aqui. Holanda. Um abraço a ele. O Luduíno Barros: parabéns, senador, pela grande representatividade que está tendo nessa CPI, que infelizmente tem outras intenções pelo que temos visto. E aí ele fala aqui sobre a nossa entrevista, e eu agradeço também ao Luduíno. Como eu sou muito modesto, aliás, eu sou o entrevistador mais modesto do mundo, viu, senador? Por isso que eu não vou ler quando falam sobre a minha pessoa, tá certo? Eu vou, inclusive, participar agora de um concurso de modéstia
tá? E eu estou me preparando para ele, porque eu quero ver se eu ganho esse concurso. Porque eu não vou ler nada aqui com relação à minha participação na entrevista. Deixa eu ver, tem mais gente aqui conversando conosco. O Márcio Castro Rodrigues também, mandando um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui. Diz que eu tenho que ouvir o governador Marcos Rocha. Vou ouvir, sim. Já está combinado com o governador, sem problema. Irgo Mendonça, ele é superintendente da saúde aqui no estado. Parabéns pela entrevista, senador Marcos Rogério, tem ajudado muito a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. Ele está reconhecendo aqui o seu apoio à superintendência. Oxigênios e respiradores que o Ministério da Saúde encaminhou para o estado e municípios, o senhor foi primordial nesse trabalho para que houvesse o envio de oxigênios e respiradores aqui para o estado. Obrigado, Igor. Um abraço a você, parabéns pelo trabalho. Faz um grande trabalho à frente da nossa superintendência aí. Senador, não dá para negar, até as pessoas mais ligadas à esquerda e que estão torcendo para que a CPI continue nessa linha, eles comentam, pessoas inteligentes, pessoas sensíveis, da ação do Aziz, por exemplo, do Omar Aziz e do Calheiros, como dois trogloditas, na verdade, tratando as pessoas que ali vão. A gente, quando está em casa, a vontade que dá é de saltar para dentro da televisão e pegar eles pelo cangote. Como é que o senhor reage? Como é que o senhor sente vendo pessoas sendo massacradas covardemente por dois senadores da República? Quando eu saí da Câmara e vim para o Senado Federal, Everton, me disseram que o Senado era um lugar mais tranquilo, um discurso mais moderado, gentil, com pessoas mais habilidosas. Mais cabelos brancos. Mais cabelos brancos, né? Uma casa de senhores. Porque na Câmara dos Deputados você tem muito chute na canela, né? Os debates lá são mais apimentados, no plenário e nas comissões. Mas não é o que eu estou vendo no Senado, na CPI. Na CPI nós temos ali um tribunal de horrores, é um circo de horrores, onde todos os tipos de maus tratos, de indelicadezas, de abuso de autoridade... Violência verbal... De violência verbal, psicológica, ameaça, tudo isso acontece ali. É uma pena, porque isso diminui o tamanho da CPI, isso desqualifica o trabalho da CPI. Para além da seletividade de querer investigar apenas o Ministério da Saúde, com foco no presidente Bolsonaro, e fazendo vistas grossas para todo tipo de corrupção ou de suspeita de corrupção que eventualmente estejam acontecendo nos estados, né, tem esse aspecto de violência. E, sobretudo, com mulheres. O que fizeram com aquela médica, doutora Nise Yamaguchi, é de uma crueldade, de uma violência. Covardia, não é? O ser humano não pode se sujeitar a isso, sabe? Não ela, porque ela teve grandeza, sabe? Ela conseguiu passar por aquilo e saiu maior até. Mas abriu processos, né? Abriu, e espero que quem for julgar, né, coloque realmente limites. Veja, o parlamento aprovou tempos atrás aqui uma lei de abuso de autoridade. Infelizmente, essa lei de abuso de autoridades só serve para fora, para dentro não serve. Quem deveria dar exemplo, que é justamente o legislador que fez a lei, hoje é uma referência de mau exemplo. Eu lamento por isso. O ex-prefeito de Espigão do Oeste, o Valtinho, está dizendo que estão lá em Espigão assistindo a gente, junto com os vereadores Adão, Zonga e Hermes. Grande abraço ao Valtinho e todos os nossos vereadores lá, parceiros e amigos. O doutor Pedro Mancebo, delegado de polícia aposentado, parabéns, nossos sinceros agradecimentos ao senador Marcos Rogério pelo empenho em prol dos servidores que serão transpostos, torcendo agora para o final daquele monte de burocracia que colocaram principalmente para os aposentados. Sua luta realmente vai ajudar a andar os processos. Obrigado e forte abraço, senador, diz Pedro Mancebo. Grande delegado, professor Pedro Mancebo, um abraço a ele. Estamos juntos, já fiz várias agendas aí com os nossos delegados, tratando também desse tema da transposição. Olha, eu esqueci, senador, de no começo do programa pedir para o senhor fazer o juramento de dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, esperando que o senhor fale a verdade. O senhor é ou não é, ou as coisas não estão se encaminhando para o senhor ser candidato ao governo do Estado?
o senhor está no meio do mandato de senador. Geralmente, o senador que está indo para o final do primeiro mandato, o cavalo, quando ele passa encilhado, é a chance dele pular em cima e montar o cavalo. O cavalo do senhor está encilhado, está passando na sua frente. O senhor vai montar ou não vai? Everton, eu acho que nesse momento o meu compromisso deve ser um compromisso com o país e com o Estado de Rondônia no trabalho que estou fazendo, né? Tanto na CPI quanto no apoio às ações do governo federal no Estado de Rondônia, para que a gente possa vencer essa pandemia, virar essa página, né? Devolver às pessoas a liberdade de ir e vir, livres de qualquer impedimento, embaraço, máscara, né? Como era antes. Então, esse é o nosso trabalho, né? Essa questão eleitoral, essa questão de pré-candidatura ou candidatura é algo que não está, nesse momento, no foco das minhas prioridades. Certamente que os partidos políticos conversarão no momento próprio, mas hoje o meu foco total está justamente nessa missão que eu tenho aqui em Brasília, né? Ajudando o governo, o presidente Bolsonaro, não o presidente Bolsonaro apenas, mas o país, não deixar de escambar a coisa como quer aqui a oposição. Eu quero dizer que o senhor não mentiu, só que não respondeu exatamente a pergunta que eu fiz. Mas está ótimo, não posso fazer nada mais do que isso. A pergunta tinha que ser feita. Há um texto bíblico que diz que há um tempo determinado para todo propósito. E a hora de falar e a hora de calar. Exatamente. O tempo agora é de concentrar os trabalhos e os esforços no que nós estamos fazendo aqui. E ajudando também nessa construção do projeto político do presidente Bolsonaro também, que já está em curso. Assim, a oposição antecipou o processo eleitoral, o jogo eleitoral, né? Então, a gente tem trabalhado também dentro dessa perspectiva com o governo. Tem aqui o Didi lá de Guajará-Mirim falando com a gente, está assistindo a gente em Guajará-Mirim. A dona deixa eu pegar aqui o nomezinho dela. A dona Maria Celestina, lá em Alto Paraíso, também está nos assistindo. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Senador, de que forma o senhor está ajudando o governo Marcos Rocha? Everton, na verdade, assim, toda a bancada federal, não só eu, mas tem se colocado extremamente à disposição do governo do Estado de Rondônia em todos os sistemas que são do interesse do Estado. Nessa questão da saúde, né, as ações com apoio do governo federal, teve o empenho direto da bancada federal. Com relação à aquisição de equipamentos, né, para atender o próprio Estado e os municípios, nós colocamos também recursos via governo do Estado de Rondônia. Eu tenho ações, investimentos para a estruturação dos aeroportos regionais, de Ariquemes, de Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, que eu coloquei na SAC através do governo do Estado de Rondônia para a estruturação desses aeroportos, porque eu acho que isso estimula o desenvolvimento regional, a economia regional. Então, a bancada tem se colocado muito à disposição do governador do Estado. Ele demanda pouco, na verdade, a bancada federal, mas não só em relação ao governo dele, já nos governos anteriores, essa disposição já era muito presente, com o governador Confúcio, depois com o governador Daniel e com ele também. Senador, a última pergunta. O Anderson Alves, ele é do Banco da Amazônia, do BASA, está perguntando, primeiro parabenizando o senhor pelo seu excepcional trabalho e perguntando sobre o FNO, FNE e FCO. Bom, os fundos constitucionais, né, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste são extremamente importantes para o desenvolvimento regional, né, é um banco de investimento, né, com foco no desenvolvimento regional. Há um tempo atrás, nós tivemos uma PEC, eu era deputado federal ainda, que tentava tirar os recursos dos fundos constitucionais e, na época, eu briguei muito para que nós tivéssemos esse recurso mantido, né, com foco no desenvolvimento dos estados, da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Né, e hoje, continuo sendo um defensor desses fundos constitucionais. E o Banco da Amazônia, o BASA, tem um papel estratégico, né, nessa política de investimentos com o FNO. Senador, dona Bete de Alta Floresta também está assistindo o programa. Olha, tanta gente que está mandando recado para cá, que nós ficaríamos mais uma hora só nominando as pessoas
e muitas delas, inclusive, pedindo a sua candidatura ao governo do Estado. Mas, enfim, esse é um outro assunto para um outro programa, e o senhor já falou que não fala nisso. Bem, para encerrar, o senhor tem 1 minuto para se despedir. Everton, apenas deixar aqui uma palavra de gratidão a você, a toda a sua equipe, a SIC TV, parabéns pelo aniversário, pelos 30 anos, né, que continue aí comunicando, entretendo, porque vocês fazem jornalismo com diversão, com graça, com simpatia e com humanidade. Então, Deus abençoe você, toda a sua equipe e esse grande grupo de comunicação. Sempre um prazer conversar com você e com seu telespectador. Obrigado, senador. Chega aqui, Meire Santos. A Meire, o pessoal está dizendo, só aqui, só bota a carinha aqui, só bota a carinha aqui. Ah, ó, o programa vai acabar, não precisa falar, não precisa nada. Só vem aqui. Vamos aqui, só dar um oi, que o pessoal está dizendo que você não foi para casa. Olha ali. Tá aqui, Maria Meire. Eu não ia perder essa entrevista. Olha aí, ó. Obrigado, abraço, senador. Parabéns pelo trabalho, viu? Valeu, valeu. Um abraço, boa noite. O programa volta amanhã às 20 horas. Obrigado, senador. Bom trabalho lá na CPI. Obrigado, Everton. Obrigado. Obrigado, Rondônia. Boa noite. Seja feliz hoje, amanhã e sempre. Amém.